Todos os dias, o time da Start incentiva você a cuidar do corpo e bem-estar. Estamos de portas abertas com proteção e cuidados redobrados. Na Start, garantimos a segurança que você precisa para se exercitar. A higienização ganhou reforço, desde a entrada da academia até na hora de praticar as atividades. Todos os espaços estão adequados e os equipamentos com distanciamento seguro. A vida precisa de saúde e movimento é Start. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Opera Paraíba é o programa de cirurgias eletivas do governo do estado. Em pouco mais de um ano, 7.590 cirurgias já foram realizadas. Em outubro, mais de 2.000 cirurgias já estão programadas, sendo 470 cirurgias gerais, 1.310 oftalmológicas e 250 cirurgias infantis que passam a fazer parte do programa. Opera Paraíba, Governo do Estado. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, muito boa noite a todos. Estamos no ar com mais um programa Vera Cruz em Ação através da TV Sol e todos os nossos canais de comunicação. Nosso endereço do YouTube já está aqui passando na sua tela. Vou pedir para você nos seguir. Aciona o sininho para que você possa receber as notificações do nosso canal. Estamos também através de nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Segue lá, você vai ficar por dentro de toda a nossa história do Instituto Educacional Vera Cruz. E hoje vamos conversar com Laiane Guedes, ela que é nutricionista, especialista em materno-infantil, e você vai trazer perguntas para que a gente possa estar conversando sobre essa temática muito importante que é a nutrição infantil. Não perca o nosso programa de hoje. Esse é o Vera Cruz em Ação. Quer mudar? Vem para cá. E já estamos aqui com ela no nosso estúdio, Laiane.
Laiane Guedes, nutricionista. Laiane, muito bem-vinda. Eu vou pedir que você se apresente para o nosso público, Laiane. Muito obrigada. Meu nome é Laiane, eu sou nutricionista materno-infantil. Trabalho hoje aqui na cidade de Patos, também atendo as cidades aqui próximas. Pego todo o sertão, né? E trabalho exatamente com crianças, com bebês. E esse trabalho da materno-infantil, ele também não pega só crianças e não só bebês, também pega todo o público de gestante, lactante, então tá abrangendo aí toda essa área. Então, o campo é vasto, velho. Falando em nutrição infantil, vamos conversar sobre muita coisa. Muita coisa, tem muita Para deixar o informação. pessoal com gostinho aí, vai só os tópicos do que a gente vai conversar hoje. Sobre o quê? Quais são as informações que vamos trazer hoje para o nosso público? Primeiramente, a gente vai falar sobre quando você deve procurar o nutricionista materno-infantil, né? Quando levar esse bebê, qual a idade correta de estar trazendo esse bebê para a nutricionista. O quanto é importante a gente trabalhar essa alimentação desde a primeira infância. Vamos falar também sobre o contexto que preocupa muito atualmente, tá? Que é sobre obesidade infantil. Eu vou trazer aqui para vocês alguns dados que para você que está em casa, né? Que realmente muita gente não tem essa informação. A gente vai falar sobre como a alimentação da família, ela pode afetar a alimentação dessa criança. Então vai ter muita informação bacana aqui pra gente hoje. Ótimo! Você não pode perder o nosso programa de hoje. Mas antes, Laiane, inclusive, vou convidá-la e você que está em casa para conferir o que aconteceu no Dia dos Professores do Instituto Educacional Veracruz, lá no Restaurante Bastião. Curte aí, rodou! Mestre, amigo, conselheiro, professor. Se todas as profissões de sucesso ajudam muito a sociedade, elas devem ao professor por todo o ensinamento repassado. Afinal, são eles que levam conhecimento a todos os futuros profissionais das mais diferentes áreas de atuação. Para marcar o dia 15 de outubro, o Instituto Educacional Veracruz homenageou todos os seus professores com um jantar festivo em um belíssimo espaço de um restaurante no centro de Patos. O professor ele tem uma figura importante dentro do cenário escolar. E é dando essa importância que o Instituto Educacional preparou com tanto carinho, com tanta atenção esse momento, que celebra de uma maneira muito particular, né, essa atenção que nós temos para com eles. Então, através do Instituto, nós desejamos a todos os professores muita felicidade, muitas conquistas e dizer que estamos de mãos dadas para celebrar mais outros anos, muitas conquistas, mas também muitas vitórias sendo desejadas aos nossos alunos através dos professores. Educar é transformar, educar é amar. Esse jantar representa, essa data é muito importante, representa a valorização dos professores. A nossa instituição preza muito por isso, um momento de confraternização, de nos confraternizarmos, em homenagem a essa profissão tão importante, se não a mais importante, a que forma todas as outras profissões. Nas mesas, a alegria estampada no rosto de fazer aquilo que se gosta com muita dedicação e amor. O dia 15 de outubro foi escolhido para comemorar o Dia do Professor, pois em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, que era imperador do Brasil, decretou uma lei imperial responsável pela criação do ensino elementar no Brasil. E através deste decreto, todas as cidades deveriam ter suas escolas de primeiro grau. Esta data foi oficializada nacionalmente como um feriado escolar através do Decreto Federal número 52.682, de 14 de outubro de 1963. É sempre muito importante, né, levar em consideração a valorização do professor, né? É sempre bom levar em consideração que o professor é uma figura importante para a formação de todas as profissões, né? Porque todas as profissões acabam passando pelo professor. É um momento muito importante, porque a nossa equipe é muito unida, não tinha nem por que a gente não nos reunirmos. Então é um momento de muita gratidão, é maravilhoso trabalhar no Veracruz, porque é uma equipe excelente. Um se preocupa com o outro. Muito feliz eu estou.
Gostou do nosso evento dos professores do Veracruz? É isso aí, foi feito com muito carinho, com muito respeito a essa profissão que forma outras profissões. Laiane, não sei se você é professora, se você já teve experiência com sala de aula, mas se você multiplica opiniões e informações, a gente tem um professor também, então também parabéns para você. Muito obrigada. Vamos conversar com Laiane, né, fazendo perguntinhas. Se você deseja fazer perguntas também, vai lá nas nossas redes, lança sua pergunta, que eu trago aqui para a mesa para a gente conversar. Laiane, vamos começar? Então, tema de hoje, nutrição infantil, tá bom? Laiane, eu já é uma curiosidade minha, né? O que é nutrição infantil? Olha, a nutrição infantil, né, a gente tanto trabalha assim, desde a primeira infância, a ensinar aquela criança, a ensinar também aquela família a conduzir aquela alimentação, mas a nutrição infantil, ela não é, eu sempre falo, ela não é focada apenas em alimentação, ela é focada em comportamento, em ensinar, né, eu sempre não é um falo ato só de se alimentar, não é? Com certeza, não é só alimentação, eu sempre falo isso para as famílias quando me procuram no consultório, que não é voltado apenas em comer, não é só o alimento, né? Na minha consulta mesmo, a gente trabalha muito comportamento, a gente explica àquela família como conduzir, a gente ensina àquela família como conduzir, porque é um bebê ainda, então ele tem que ter o exemplo, ele tem que ter também, para que ele possa ir ali aprender e conduzir aquela alimentação. Então a nutrição materna infantil, ela não fica só dentro daquele contexto de alimentação, mas todo o contexto que envolve o ambiente, o aprendizado, a gente trabalha mais isso. Então, ele não foca apenas em alimentação. Para você que pensa que é só papinha e leite. Né? Muita gente acha isso, né? A gente, assim, pessoas que não entendem sobre nutrição materno-infantil, assim, já acham logo que uma criança, ela tem que consumir papinha, tem que consumir leite. E, assim, é bem ao contrário disso. Na realidade, chega uma fase que a gente não oferta nem leite, nem mingau também é recomendado para criança. Esqueci do mingau mesmo. Né? Que é algo assim que quando você pensa no bebê, você pensa logo numa mamadeira, né? E isso hoje a gente já exclui desde o início. Ô Laiane, deixa eu trazer uma pergunta para você que não está no nosso roteiro, certo? Não está no nosso roteiro, mas é um tabu, não deixa de ser um tabu e muitas pessoas falam disso. Interfere na alimentação o tal da chupeta? Mais. São os bicos artificiais que a gente fala, né? Que tanto é a chupeta como é a mamadeira. Pra você que tá em casa, eu vou logo passando aqui essas informações que, assim, que o bebê ele não precisa de uma mamadeira. Vai frustrar metade das mães, Laiane, agora. Os bebês, eles não necessitam de uma mamadeira, ele não necessita de um bico artificial. Isso aí tem grandes prejuízos, tanto para a questão da alimentação, como também para toda a formação da arcada dentária do bebê, que atrapalha bastante. Não, esse dado dos dentes realmente é verdade. Tá? E a questão também do processo de mastigação, que atrapalha também. Quando a gente, tanto que hoje, quando eu pego um bebê, assim, com 6 meses, que a mãe só amamenta e a gente segue para uma introdução alimentar, esse bebê ele não tem nenhum contato com o bico artificial. Eu já recomendo à família a não ofertar, porque esse bico artificial, as chupetas e tanto as mamadeiras também, eles tendem a atrapalhar bastante aí essa rotina alimentar, que é o que eu falei pra você. A gente tenta exatamente ensinar para aquela família como alimentar aquele bebê, para que ela passe para aquele bebê ali, que ela aprenda, porque comer é um ato aprendido, né? Então, se você tenta, por exemplo, facilitar, né? Eu vou ofertar um mingau para aquela criança, para ele sugar e ali ele não precisar mastigar, você passar pelas etapas, você acaba atrapalhando a alimentação, prejudicando a evolução daquele bebê. Então, você como profissional, de fato, você não recomenda, né, o doar a chupeta ao menino, a colocar mesmo. A senhora bota a chupeta, você realmente não. Não. Inclusive, existem outras formas da gente acalentar aquele bebê, da gente fazer com que aquele bebê pare de chorar. E não só no bico artificial. Você pode acalentar, você pode tranquilizar, você pode abraçar aquele bebê e não apenas com o bico artificial. Mães, esqueça a chupeta, certo? Nutricionista Laiane Guedes que está passando para você agora, certo? Vamos agora nossa perguntinha, né? Nossa perguntinha de hoje. Laiane, fala um pouco sobre o seu trabalho. Essa é uma pergunta que foi elaborada pelo pessoal lá do Veracruz, né? Por que você quis se especializar na área de nutrição infantil?
Isso é uma pergunta que muita gente me faz, porque assim, eu acho que você... Pra falar a verdade, é novidade pra mim, tá? Eu ia falar agora. É uma coisa que ninguém sabe que existe. Nutricionista materno-infantil, né? Porque quando a gente pensa em nutricionista, a gente pensa logo numa dieta, um adulto, aquele corpo sarado. Então, a gente pensa logo nisso, né? E todo mundo fala, muita gente não sabe nem que existe. Não, né? Eu realmente não sabia. E assim, só pra impactar mais ainda, a gente não passa dieta. Não é uma dieta, a gente não calcula dieta para o bebê, tá? A gente passa um cardápio qualitativo, com alimentos de qualidade, a gente não faz cálculo. Então, para você ver como é algo totalmente, assim, diferente do que a gente entende por nutrição, tá? Então, assim, a nutrição materno-infantil não é comum. Eu acho que você não conhece nenhum nutricionista materno-infantil. Não conheço. Muita gente aqui não conhece. Aqui em Patos, assim, realmente, eu até conheço alguns colegas que atendem, mas especialista, não conheço nenhum outro, porque realmente é muito difícil. E por que eu escolhi nutrição materno-infantil? As pessoas me perguntam isso, né? Caiu, assim, na minha vida... Não foi uma escolha minha, não era minha paixão na época da faculdade. Na época da faculdade eu realmente sonhava em seguir outra área. E eu já trabalhava em um hospital infantil na parte administrativa, na época que eu estudava. E aí já gostava desse mundo, mas não me via como nutricionista trabalhando nessa área dentro da nutrição. E quando eu fui começar os estágios da faculdade, no finalzinho da faculdade, eu caí no rodízio de um hospital infantil. Não que eu trabalhava um outro. Foi um chamado. A nutrição infantil, ela nos escolhe, assim, sabe? E aí comecei a ver aqueles bebês, comecei a me apaixonar, comecei a estudar, porque você precisa estudar, porque a faculdade ela é muito eficiente de informação, tá? O que eu era uma laiana estudante de nutrição, hoje é outra, é totalmente diferente. E eu comecei a estudar, comecei a ver que existia uma especialidade, porque eu não sabia, estava terminando a faculdade, não sabia. E com 2 meses eu já me matriculei. E quando eu terminei a faculdade, eu terminei praticamente terminei a minha especialização quase junto com a faculdade, tá? E aí comecei a me apaixonar e fui entrando e tô aqui hoje. Que coisa boa! Então é mais uma área para que a gente possa explorar, né? E aí, de fato, vamos explorar as informações, as perguntas. Laiane, mais uma pergunta aqui para você. A partir de quando os pequenos, essa pergunta é boa, a partir de quando os pequenos já podem ser levados ao nutricionista? Nesse caso, Laiane Guedes, né? Na nossa região. Levem lá pro consultório. Então, é uma pergunta, uma grande dúvida também, né? Quando eu devo levar meu filho para uma nutricionista? Eu sempre recomendo que no início da introdução alimentar, que é aquela fase que a gente tá ofertando o primeiro alimento, que a gente tá apresentando. Laiane, falando em idade, seria... Tá. 6 meses. 6 meses. 6 meses de vida, tá? Que é o correto. Que na consulta a gente vai avaliar para ver se aquela criança já está apta a se alimentar, porque não é só apenas o bebê ter 6 meses, a gente precisa analisar todo o desenvolvimento daquele bebê, até uma segurança. Sim. As mamães, ela tem muito esse receio de, será que aquela questão do engasgo, que é um tabu também, né, que existe, e assim, a questão do engasgo, como é que eu posso, a questão da alergia alimentar, então a gente tem que analisar todo aquele bebê ali para ver se ele está apto, ensinar a família como deve conduzir aquela alimentação, passar as informações corretas, o que o bebê pode consumir, o que não pode. Existe também um grande mito, não pode consumir determinado alimento, e muitas vezes é o que eu mais recomendo dentro da alimentação. A questão de utensílios, a questão de como aquele bebê deve sentar, como deve ser o comportamento da família. Então, assim, é como eu falei, não é só alimentação, não, é todo um contexto, todo um ambiente que então, a gente trabalha. De 6 meses já pode estar recebendo essas conversas com você. Exatamente. É o recomendado. 6 meses. Isso. Ótimo. Então você, mamãe, está em casa, né, que está com seu bebê 6 meses, já pode ligar lá para o consultório de Laiane Guedes, quer levar meu bebezinho aí, tenho dúvidas, tem muita dúvida, Laiane, porque a família participa muito do processo da educação infantil, a gente vê muito isso nas famílias em casa, né, que minha avó me aplicou isso, minha bisavó fez isso comigo, isso é besteira, pode botar a papa na boca desse menino que eu tô viva, eu acho que você escuta muito isso. Você consumiu tudo aquilo e hoje em dia você tá vivo, né? Então pode fazer também para criança. Só que a gente não tá trabalhando, não é questão de sobrevivência, né?
E outra coisa também que é muito importante falar, que esse trabalho que a gente constrói agora, no início da introdução alimentar, que é com 6 meses, vai ter um reflexo lá na frente. Então, um adulto, um adolescente, ele tem um reflexo hoje, a sua alimentação, suas preferências alimentares, ela é de acordo com o que foi ofertado para você na infância. Então, a culpa é sua, mãe. Eu quero dizer agora que a culpa é sua. O pior que é. Obrigado, Ana. A culpa não é minha, eu quero deixar isso bem claro aqui. Exatamente. Esse hábito que a gente tem de gostar muito de doce, o hábito que a gente tem de não gostar de legumes, era antigamente quando fazia aquela papinha toda liquidificada, tá? E aí a gente não conhecia o que era uma cenoura, o que era um chuchu, o que era um brócolis, liquidificava tudo ali, dava um concentrado de um sabor doce, se você liquidificar tudo, você vai ver que o sabor doce concentra. Então aí alterava o paladar, você comia, mas você não conhecia, e por isso que o que você não conhece, você não gosta, por isso que hoje nós rejeitamos tanto legumes, né? Os alimentos, a gente prefere o quê? O doce, o industrializado, o sabor mais intenso. Nossa faixa etária, ela é da moda do industrializado, né? É verdade. Né? O auge da indústria alimentar, e por isso que a gente hoje tem péssimos hábitos alimentares. Verdade. Laiane, aí não é uma receita de bolo. Por exemplo, a forma com que você educa alimentalmente falando um bebezinho de 6 meses não é a mesma de um ou outro. Cada um vai se enquadrar de uma maneira, não é isso? Exatamente. Cada criança, assim, a gente vai analisar, é individual, né, esse cardápio. Tem crianças que fazem uso do leite materno, crianças que fazem uso dos leites artificiais, que é a fórmula, então já é diferente, tá? Crianças que têm alergia já diagnosticada, porque o bebê, ele tem contato com alguns tipos de proteína pelo leite materno da mãe, então eu já recebo no consultório, mesmo aquela criança sem nunca ter conhecido um alimento, mas ele já teve contato com alguns alimentos que passou pelo leite materno, e ela já vem com diagnóstico da alergia alimentar, então o trabalho já é diferente também, crianças prematuras e por aí vai. Ótimo, muito bom. Laiane, mais uma perguntinha para você aqui. Qual é o cenário atual, né, e quais são as previsões futuras a respeito da obesidade infantil? É uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Inclusive, a gente está vendo muito isso presente, viu? Tá, muito. É uma excelente pergunta que complementa também, assim, o gancho, ele vem dessa minha primeira pergunta. Quando levar a criança, essas perguntas que você me fez até agora, vai chegar aí, tá? Então, assim, por que essa questão de levar a criança tão cedo ao nutricionista? Porque a gente trabalha prevenindo exatamente isso, alergias, obesidade infantil, que hoje o cenário realmente é preocupante. Para você ter ideia, saiu recente agora, em 2019, o Ministério da Saúde, agora em junho, ele fez um mapeamento e postou agora para a gente. A gente tem mais de 3 milhões de crianças obesas com menos de 10 anos de idade no Brasil hoje. É preocupante. É muito preocupante. Esse é o cenário da gente. E quando a gente fala em estatística de criança obesa, a gente sempre pega criança abaixo de 10 anos. Por quê? Se eu tenho uma criança com 10 anos de idade obesa, ela provavelmente seja um adulto obeso. A idade que a gente, não que você tem uma criança obesa com 10 anos e você não vai tratar, não. Mas se até 10 anos a gente não consegue estabilizar essa obesidade, né, mudar na realidade esse cenário, essa criança possivelmente seja um adulto obeso. Tá? Então, por isso que a gente realmente trabalha, se você pegar crianças entre a faixa de 5 a 9 anos, né, 3% da população brasileira que faz o SUS, né, quem faz esse mapeamento é o SUS, são crianças obesas. Laiane, isso está associado a quê? Esse número tão expressivo de crianças obesas? Olha, está associado fator genético, tá? Ambiente, isso, assim, o ambiente, ele fala muito, né? O ambiente que aquela criança vive, tanto o ambiente familiar como o ambiente escolar também, e principalmente os hábitos alimentares, né? Assim, o contexto já era preocupante e a pandemia é como assim, se ele tivesse pego aquilo ali e tivesse dobrado, sabe? O que já vinha, o que já era preocupante, piorou. Porque, assim, a criança, ela começou a ficar confinada dentro de casa. No começo da pandemia, todo mundo achava que era férias, né? Então, vamos fazer um bolo. Todo mundo tava fazendo um bolo no Instagram, né? Laiane, não era só as crianças, não. Todo mundo tava fazendo isso. Então, vamos fazer um bolo, vamos ficar em casa.
Problemas de tela, tá? Deixa a criança a criança não corre, né? Aquela criança que sai, que corre, né? E a pandemia, como também já estava falando nesse contexto, deixou a criança confinada, a criança não ia para a escola, não gastava energia, crianças que faziam algum tipo de atividade também foi excluída daquilo ali, né? Tudo fechou. Então, isso fez com que esse cenário ficasse cada vez pior. Tá? Mais preocupante. Mais né? preocupante. Muito bem. Laiane, alimentação escolar está associada a esse preocupante dado? Sim, com certeza. Porque o que é que acontece muito, né? A gente tem uma ideia de que, assim, não, é só um lanchinho da escola. Mas se você for contabilizar, são 5 refeições na semana que aquela criança faz daquele lanchinho. Isso aí, quando você faz toda uma somatória, dá uma quantidade de calorias vazias, que isso aí transforma em vários probleminhas lá na frente, como a obesidade que a gente já está falando. Então, o lanche escolar, sim, tanto que já tem leis aí que trabalham bastante isso aí na escola, para que você retire esse industrializado, escola que tem cantinas, né? Já temos lei hoje em dia. Então, trabalha bastante isso, tá? Porque o problema da obesidade não é só o sobrepeso, não é só o peso, né, em si. Na realidade, eu sempre falo que o último que eu vou analisar ali é o peso, né? Ele é importante, mas a gente tem que ver aí o que é que aquela criança, como é que tá a rotina daquela criança, a questão do como é que tá a saúde daquela criança. Para você ter ideia, hoje, eu antes, né, de trabalhar, eu nunca imaginava que uma criança tivesse diabetes, eu nunca imaginava que uma criança tivesse problema de colesterol, tivesse um problema de pressão alta. Isso aí nunca passou pela minha cabeça, eu tenho certeza que pressão não. Com certeza. E hoje, o que eu recebo no consultório semanalmente são crianças doentes por conta dos hábitos alimentares, por conta do sobrepeso, obesidade infantil e por aí vai, tá? Laiane, o que a gente vê muito na escola acredito que justificado pela rotina diária dos pais, né? Todo aquele trabalho de acordar cedo, preparar a mochila, vou deixar na escola, tenho que bater ponto no trabalho, a correria do dia a dia, que isso é comum para todo brasileiro, né? Então, para facilitar isso, o pai vai o quê? Vai no lanche mais fácil. E no tá industrializado, no industrializado. Lá eu quero dizer que você tá indo na ferida, viu? Tô dizendo tudo. No industrializado, o industrializado, além dele ser um alimento de péssimo valor nutricional, calorias vazias, sacia e não nutre, ainda tem um grande agravante, tá? Que a gente ainda não falou aqui. Alteração do paladar. Tá? O paladar daquela criança altera. O seu paladar ele vai de acordo com o que você come. Por exemplo, se você come mais doce, ele sempre vai querer um sabor mais adocicado. E sempre sabores mais fortes, mais intensos. E é o que a gente encontra no industrializado. Vai chegar um momento que aquela açúcar daquele alimento já não vai te satisfazer mais. Você quer o mais doce, é isso? O mais doce, exatamente. E o que é que acontece? O alimento natural, que não tem um sabor tão intenso, que não tem um sabor tão forte, não né? Não tem graça. Não agrada ao paladar. E aí que chega um grande ponto, tá? Crianças seletivas. Quando eu falo assim, criança seletiva, você fala, mas criança seletiva, ela é magrinha. Não. A maioria das crianças seletivas que eu recebo, ela vem com 2 problemas. Ela vem com a seletividade alimentar, com a obesidade infantil. Ela vem com os 2, tá? Como? Por quê? Essa criança, ela não consome os alimentos realmente que podem nutrir elas, tá? Que tem um valor nutricional que nutre. Ela já tem um paladar alterado por conta do mingau que comeu lá atrás, que a gente não recomenda o mingau, é algo que a gente exclui, já é totalmente excluído, né? Então, a criança consome muito alimentos doces e acaba excluindo o natural. E aí começa a consumir os alimentos industrializados, eles são muito pobres em nutrientes, como eu falei, e rico em calorias vazias, que vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela criança fique mais cheinha cada dia, né? Ganhe mais peso, venha todo o problema de saúde que eu já falei e selecione os alimentos naturais, que realmente tem valor nutricional que agregue. O que é seletividade alimentar? É você rejeitar pelo menos um grupo de alimentos. Quando eu falo grupos, eu falo o grupo das frutas, dos legumes, do carboidrato, das leguminosas. Então, por exemplo, você tem uma criança em casa que ela não aceita nenhum tipo de legume, ela já é considerada uma criança seletiva.
Entendeu? Não custa nada colocar uma maçã na lancheira, né? É aquela história, né? Tudo que é visto é lembrado. Então, se tira aquela alimentação, se tira aquele alimento daquela criança, meu filho não gosta de brócolis, então mais nunca na vida eu vou ofertar um brócolis. Eu tô falando brócolis, mas pode ser qualquer um outro alimento. E o grande problema é isso, né? Você nunca mais apresentou, então a criança não teve mais o contato, a criança tem muito essa questão, né? Assim, de ter o contato, de ser estimulado. E se você não oferta, ela não vê, ela esquece, e aí cada vez mais agrava esse quadro. Inclusive, eu vi alguns artigos na internet, vídeos inclusive também, né? Que uma das formas de ofertar frutas, e foi aceitável por criança, foi a maneira que a fruta foi cortada. Exato. Em forma de desenho. Então a criança aceitou só por fato da fruta foi apresentada ela de outra maneira. O lúdico, ele sempre funciona, eu sempre falo, né? Então você tem que apresentar para a criança um alimento, mas meu filho rejeitou mais de uma vez, em cortes diferentes, em preparações diferentes. Então é exatamente isso, cortar diferente, isso aí já atrai aquela criança a aceitar aquele alimento. Ótimo. Laiane, tem 2 tabuzinhos aqui para você desenvolver pra gente. Laiane, como fica o tal do refrigerante e as bolachas recheadas na lancheira? Isso é um problema. Então, isso exatamente é aquele que eu já falei, a questão do industrializado dentro da lancheira, né? Dentro da lancheira, dentro daquela rotina. São 5 refeições, no mínimo, que a criança vai fazer. Tem criança que estuda em tempo integral, então sim, é mais de 2, né? E aí, aquele alimento que tem um sabor muito intenso, aquele alimento industrializado, que acaba saciando aquela criança e não nutrindo ela. Então, hoje, eu já trabalho de uma forma diferente. Eu já trabalho a exclusão desses industrializados. Eu não estou falando que a criança não vai nunca mais consumir um doce, um biscoito, um refrigerante, mas a gente tem que colocar limites, né? Ter controle também com a questão da quantidade, os dias que você está apresentando aquele alimento ali para a criança. Até 2 anos de idade, a criança não pode ter contato com nenhum tipo de industrializado e nenhum tipo de açúcar na rotina alimentar dela. Então, até os 2 anos de idade não deve ser evitado. Aí, mais à frente, um ambiente e um evento social, no passeio, aí a gente pode liberar. Mas voltou para a rotina de casa, não. E exatamente isso. Lancheira escolar, aí é que não pode mesmo, porque é algo que todo dia ela vai estar tendo contato ali. Ô, Laiane, eu sei que o refrigerante não faz muito bem, inclusive para adulto, mas está muito presente na vida infantil. Desde os aniversários, né, brincadeiras em casa. Na pandemia, Laiane, foi um absurdo. Eu via isso nos meus primos em casa, né? Junto a comer pipoca. Pipoca vai com quem? Refrigerante. Aí, não, vamos pedir uma pizza. Aí vai com quem? Refrigerante. E o pior, aí, vamos comprar uma torta de chocolate, que já é doce. Aí, vai associado a quê? Ao refrigerante. Então, ele está muito presente muito presente. E existem estratégias hoje para a gente trabalhar e excluindo esse refrigerante, a fazer as águas saborizadas com água com gás é uma excelente alternativa para você ir excluindo o refrigerante da vida dessa criança, para você ir introduzindo um suco de fruta natural, que também tem muito cuidado com relação à quantidade de açúcar que se adiciona naquele suco ali. Então tudo isso você já trabalha para excluir exatamente o refrigerante, porque ele não tem nada que agregue, né? Se eu falar nutricionalmente falando, ele não tem nada que agregue. Então não há benefícios. Não há. Né? Não. Vamos para mais uma pergunta aqui para a Laiane. Laiane, quais são os fatores para a apresentação da obesidade infantil? Pronto. Boa sua pergunta, viu? O primeiro, né? O genético, tá? Ele fala muito forte. Né, o fator genético, porque ele vem lá de trás. Deixa eu só trazer uma coisa aqui para as mamães. Se tem alguma mamãe gestante aí para trazer essa informação, aproveitar essa sua pergunta. A alimentação de uma gestante, ela impacta até 3 gerações futuras. Então, você mamãe, que está gestante aí, você tanto, o que você está comendo, tanto pode, se for um alimento de péssima qualidade, né? Você tanto pode impactar a sua saúde, como pode impactar também até 3 gerações na frente. Olha aí.
tá bom? Informação importante. E quando a gente fala em fator genético, a gente fala exatamente isso, né? Eu falo exatamente E se isso. você fala em gerações, não deixa de ser um fator genético. Não deixa de ser, né? Então, exatamente isso que a gente Então, fala. Laiane, você que está gestando agora, que se alimentou mal, você vai ser responsável se o seu bisneto estiver sobrepeso, viu? Com certeza, Né? com certeza. Impacta. E é muito importante que as pessoas saibam isso, porque quando a gente vê uma gestante, a gente quer o quê? A gente quer dar um doce, quer dar um bolo, né? Verdade, Quer, né? verdade. E eu Com a sempre... desculpa muitas vezes daquele, eu tô ansioso, tô desejando. Tô desejando, escuta tô comendo por dois, escuta isso. né? E eu sempre falo isso aí, que assim, o melhor presente pra você dar pra uma gestante é uma suplementação, né? Que a gestante ela precisa ser suplementada, ela precisa ser bem alimentada, ela precisa ser bem assistida, né? Porque ela é responsável pela 3 gerações futuras, o que ela tá muita comendo ali, responsabilidade. tá? E aí, quando você me pergunta sobre a questão, e voltando para a pergunta, os fator, o fator genético, o fator ambiente, a família, o que aquela família come, o que aquela família tem, os hábitos daquela família, se é uma família que não se senta à mesa, é uma família que por exemplo, que não tem o hábito de consumir frutas, de consumir legumes, então tudo isso aí vai impactando, né? O ambiente escolar também, ele é muito favorável para que a gente tenha esse problema aí da obesidade. Então, são todos esses fatores aí que fatores econômicos também, financeiros também, isso é também um grande problema para a gente hoje, tá? A gente trabalha muito a questão da obesidade também. Eu já falei e vou repetir aqui, né? É lá atrás, é lá no comecinho, é naquela gestante. O bebê ele já começa a ter o contato com o alimento, o cheiro, o sabor, entre a 20ª e a 25ª semana de gestação pelo cordão umbilical. Ele já está tendo contato pelo que aquela mãe está consumindo, ele já está tendo as preferências alimentares. Nada de álcool. Nesse momento, 0 álcool. Café também, né? Existia uma tolerância, hoje não existe mais, as novas recomendações já trazem pra gente. Cortar realmente. Cortar. Naquela fase de lactação que aquela mãe tá amamentando, aquele bebê, o que ela tá consumindo já passa para ele também o sabor do alimento, o cheiro. Então, tudo isso aí, o bebê já vai tendo contato. E a prevenção da obesidade, ela começa aí. Hoje, a gente tem os estudos, né, trazem pra gente falando sobre os 1000 dias. Você nunca, acho que você nunca ouviu falar. Não. Muita gente que tá em casa também não viu. Os 1000 dias, ele corresponde, e ele entra também com prevenção da obesidade, tá? Ele corresponde da fase da gestação, a fase da lactação e a fase da introdução alimentar, que vai dos 6 meses até os 2 anos de idade. Uma criança, e aí os estudos já mostram que crianças que fizeram esses 1000 dias bem direitinho, certinho, que a mãe fez na gestação, lactação e o bebê depois que nasceu, a gente consegue prevenir várias doenças, inclusive a 1000 dias obesidade. dá aproximadamente 2 anos e alguns meses. Que é a fase da gestação todinha, da mãe, a fase da amamentação, junto com até os 2 primeiros anos do bebê, né? Ótimo. Então, é isso aí. Laiane, mais uma perguntinha para você. Quais os primeiros passos para uma alimentação infantil saudável? Vamos lá. Primeiramente, eu acredito que é buscar informações com a nutricionista Laiane. Buscar informação, com certeza, você acertou. Acho que assim, o primeiro passo é que você busque informação correta. Né? Eu sempre falo que de informação errada por aí tá cheio, né? O que a gente mais tem. Né? Com certeza tá. buscar... Inclusive na rede, na internet. Inclusive. Né? A rede, assim, a internet ela ajuda muito, né? Mas ela também nos atrapalha bastante. Tem muito fake news na internet. Muito, muito mesmo, de verdade. E assim, buscar a informação correta. Um especialista sério, competente e formado na área. Exatamente, porque tem muita gente aí conversando muita besteira que não entende nada. Sim. É muito complicado. Então, assim, buscar informação, rotina. Isso é a primeira coisa, um primeiro ponto que eu trago. Não adianta a gente tentar mudar a alimentação daquela criança se a criança acorda, vai dormir de meia-noite e acorda de 11 horas da manhã, né? Então, assim, como é que eu vou encaixar? Como é que eu vou fazer que aquela criança tenha disposição? Já você dormir até 11 da manhã, você já acorda cansado. Né? E aí, o que é que ocorre também? A gente não consegue encaixar a alimentação. A criança já vai pulando para uma refeição, já pula logo para o almoço, e aí consome, vai consumindo os alimentos, como se o corpo estivesse pedindo, né, de volta aquilo que foi perdido, aquele longo momento sem se alimentar
Quando chegar à noite, o período da noite, começa a comer uma quantidade muito grande, porque vai passar um grande tempo sem se alimentar, porque é dormindo até tarde, né? Então, nosso corpo, se você passa o dia sem beber, sem fazer ingestão de água corretamente, à noite você sente muita sede. Pode fazer esse teste, tá? Verdade. Você passou o dia e comeu pouco, à noite seu corpo vai pedir ali aquela quantidade de calorias que ele necessitava, que a gente tem o que a gente chama de reserva calórica, estoque calórico. Então, a gente precisa, seu corpo vai estocar. Porque ele entende o quê? O nosso corpo é muito inteligente, que vai passar mais um longo tempo sem se alimentar ou sem beber água. E aí ele fica... Ele já quer reservar de novo. Já quer reservar de novo. E aí fica aquele ciclo. Então, a primeira coisa que precisa é informação, rotina, a gente precisa ter horários para dormir, horários para acordar. Essa questão de tela é algo que a gente dá uma excluída mesmo, que atrapalha bastante. A questão da família também precisa mudar os hábitos alimentares, porque a família, ela influencia muito com a alimentação, não tem Laiane, como. eu quero frisar mais uma vez a questão dos horários, né? Sim. A gente vê muito hoje presente, né, crianças dormindo mais tarde, envolvidas com o quê? Com videogame, com Netflix, com vídeos, com o celular do pai e da mãe. Tarará. Eu vejo muito isso presente em casa, né? Dormindo tarde da noite, e aí isso impacta na alimentação. Sim, com certeza, com certeza. A questão de você não ter um sono tranquilo, não descansar na realidade na forma correta. Acho que você não falou também, acabei me apresentando não falando. Eu também sou consultora do sono infantil, né? Então eu trabalho também o sono dos bebês, o sono das crianças, que é exatamente isso, buscando a rotina, buscando fazer com que aquela criança ela descanse, ela tenha um horário adequado, um sono adequado, para que a gente consiga encaixar aí toda uma rotina alimentar, tá? Então, essa questão do sono, ele é muito importante e ele interfere, sim, em toda a rotina durante o dia. A boa noite de sono a gente constrói a partir do momento que a gente desperta pela manhã. Ótimo. A gente já falou sobre a educação alimentar, Laiane, no quesito escolar. Mas estão perguntando aqui mais uma vez, vou pedir para a Laiane dar uma frisada. A gente já falou do que não pode na lancheirinha, né, industrializado e tal. Acredito que a mãe quer saber aqui, Laiane, então o que seria importante ir na lancheira escolar? Pronto, vamos lá. O que é importante é compor essa lancheira, né? Primeiro ponto, deve ter uma fonte de hidratação. E minha gente, pelo amor de Deus, fonte de hidratação é água, tá bom? É a melhor fonte de hidratação, é água, tá bom? A gente tem um hábito muito grande de estar trocando a água pelo um suco, e isso acaba atrapalhando bastante, tá? Até a questão de crianças que têm problemas de constipação, o suco, ele é um alimento processado, né? Você passou, então você teve perda de fibra, você tem perda de nutrientes, você faz com que baixe a ingestão, o consumo de água daquela criança ofertando suco, e ele tem que ser hidratado com água. Então, o que precisa comprar a lancheira? Uma fonte de hidratação, melhor, como eu já falei, é água, uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína e sempre uma fruta. O que seria isso, uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína? Por exemplo, um bolo caseiro já entraria aí como uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato, uma água, uma fruta. Então, assim, são coisas simples que a gente, por muitas vezes, complica, né? É verdade, eu tô vendo que é muito simples, na verdade, compor uma lancheira saudável. É muito simples. E a gente tem que entender que é um lanche, não é a refeição principal. Então, um pão com queijo, uma fruta, uma água, novamente, né? Frisar sempre a água. Uma pipoca de milho que você faz em casa, sabe? Então, coisas que você faz em casa que tem excelente valor nutricional. Uma pipoca de milho, com um pedacinho de queijo, uma fruta, água. Então, assim, uma geleia de fruta com um bolinho, com uma panqueca. Então, tem muitas coisas que a gente tem em casa. São coisas rápidas de fazer. Eu sempre falo, se programe, faça uma quantidade, até congele, que dá pra gente congelar. Então, assim, são coisas que realmente dá pra gente fazer em casa. E eu sei que mesmo na correria dá pra gente se programar e organizar. O que não pode é manter no industrializado ainda, né, Laiane? Manter no industrializado. Lembrando que são 5 refeições na semana que seu filho está consumindo, né? Ótimo. Continuando aqui, Laiane, como os hábitos alimentares dos pais, ele já falou sobre isso, mas vamos frisar mais uma vez. Como os hábitos alimentares dos pais podem interferir na saúde e qualidade de vida dos filhos? É um impacto muito grande, muito mesmo. Eu falo que a criança ela é o eco da casa. Então, tudo que está acontecendo naquela casa ali é um reflexo tudo que aquela criança ela vem, na realidade, com reflexo de tudo que está acontecendo ali.
não só os hábitos alimentares, mas o emocional daquela família, como é que tá aquilo ali. E isso tem uma interferência muito grande na alimentação das crianças. Eu terminei um curso agora recente de seletividade alimentar, que a gente falou no curso quase todo sobre o comportamento das famílias. Aquela mãe, na época da gente, a gente tinha muito um hábito de o quê? De comer, a gente era forçada a alimentar. Era uma sandália na mesa, você com certeza presenciou isso aí. Muita gente que está em casa, isso aí era realidade, né? Alimentar uma criança, abrir a boca da criança e colocava comida na seringa na boca. Eu presenciei. Eu nunca tive problema com a alimentação, acho que eu já nasci nutricionista. Eu sempre comi, assim, sempre comi de tudo. Eu gosto, eu como pizza, mas também como legume, como fruta, assim. E desde sempre, né? Nunca tive problema não. Mas eu tinha primas, eu tinha irmã que realmente tinha dificuldade de se alimentar. E eu via muito, eu presenciava muito isso. E eu trago até hoje. E não era comigo. Imagine com aquela pessoa que passou por aquilo. E quando você começa a ver, quando eu recebo do consultório, quando eu vejo logo o problema se alastrando, que eu vejo que está dentro de casa, porque a gente começa a fazer as perguntas e a gente começa a entender. Sim. E chega num ponto na consulta que quando eu pergunto à mãe como era a sua alimentação na infância, depois que eu faço essa pergunta, o resto da consulta todinha é a mãe, ela se abala emocionalmente, porque ela vê que aquilo que abalava ela na infância, ela tá trazendo pro filho dele hoje, né? Então, é uma coisa que abala, que realmente impacta muito, tanto a alimentação como o emocional da família. Ótimo. Então, você está acompanhando com Laiane Guedes, nutricionista, em algumas orientações com relação à alimentação infantil, né? Já aprendemos hoje o quê? Que a partir dos 6 meses, buscar orientação. Né, Laiane? Buscar orientação, tentar eliminar mesmo, acho que a palavra é essa, eliminar mesmo o industrializar das lancheiras, né? Optar por legumes, por frutas, água, né? Fonte de hidratação. Mas eu vou te dizer uma coisa, Laiane, é bem peculiar das crianças a recusa de água com frequência. A não ser quando o quê? Quando estão correndo, brincando de bola, já com um negócio. Aí vão lembrar da água. É verdade. É difícil. Verdade. É realmente. E eu sempre falo assim, que uma coisa que é o hábito desde cedo, que deve trazer, uma coisa que é importante também é o lúdico, mudar o copo, mudar a forma de ofertar, colocar pedrinhas de gelo. Tem umas pedrinhas de gelo coloridas que a gente encontra nessas lojas, né, de utensílios. Então, chamar a atenção daquela criança para que realmente, porque a ingestão de água, ela é super importante até para a absorção de vitaminas. Tem algumas vitaminas que necessitam da água para serem absorvidas. É verdade. Então, a forma de ofertar o alimento ele vai fazer muita diferença, até na aceitação da criança. Até na aceitação da criança. A forma que você está apresentando, como eu falei, né, o lúdico, ele sempre funciona. Desde os bebês, se você vê meus bebês se alimentando, eu tenho crianças que nunca soube na vida o que é comer uma comida amassada, o que é comer uma papa, o que é ter o contato com uma mamadeira. E crianças que já estão com 4, 5 anos de idade. Tem que passar o garfinho na maçã. Então, assim, isso não existe mais. A gente tem hoje, e falando assim, e vou falar também na questão da obesidade, o Ministério da Saúde, como prevenção, porque ele realmente começou a ver que é um problema de saúde pública, as crianças estavam adoecendo por conta da obesidade, e aí começou a fazer trabalhos exatamente para poder melhorar isso. E um dos trabalhos que o Ministério da Saúde fez, que foi muito importante para a gente, foi a questão do manual, do guia alimentar para criança até 2 anos de idade. Se você pegar o guia alimentar da criança de 2 anos de idade, em nenhum momento fala de papa, fala de mingau. Esse material está acessível, Laiane, para quem quiser? Está acessível para toda a população brasileira. E lá, nesse manual, ele fala de um todo, assim, manejo da questão da mama, da mamãe, a questão de como preparar a fórmula para a criança, a alimentação daquela criança, como deve ser em cada etapa, porque tem as etapas, 6 meses, 7 meses, 12 meses, até os 2 aninhos de idade. E como conseguir acesso a esse no site do Ministério da Saúde, está disponível, você pode colocar lá manual guia alimentar para crianças menores de 2 anos de idade, que tem lá, está acessível para toda a população, é super importante isso, tem muita informação importante, eu recebo muitas mães que elas já leram aquele guia todo e já chega com a informação ali. Quase uns doutores já. Então, mais um ensinamento para você, né? Então, você que está buscando essas informações, vai lá no site do Ministério, baixa a cartilha, Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. Então, com certeza vai lhe ajudar bastante, quebrar muitos tabus
que é o principal problema. Laiane, acredito que para a gente finalizar, né, vem aqui um abacaxi também, criança gosta muito, inclusive os adultos, frituras, Laiane. E aí? Pode ofertar, não pode? Como é que é isso? Olha, a fritura é algo assim, tão quanto o açúcar, né? É algo que a gente pede para que faça a exclusão. Muita gente ainda tem aquela ideia, como é que eu vou fritar um ovo, né? Aí eu sempre corrijo, como é que você vai preparar um ovo mexido. Porque até no falar, na forma que você aborda, né? Aquilo ali já não é legal. Fritura é algo que realmente tem assim, muito problema para a criança, como eu já falei, a gordura, ela é uma caloria vazia também, quanto a açúcar, então vai saciar aquela criança, não vai nutrir, né? A gente, como eu falei, tem criança com problema de colesterol, problema de triglicerídeos, e tudo isso é o quê? São esses alimentos, essas frituras, é o pastel, é a coxinha, é a batatinha. E no consultório eu trabalho muito, a gente substitui por exemplo, coxinha. Meus pacientes, na lancheira deles tem coxinha. Só que é a coxinha que você prepara em casa. Então a gente faz o que? A gente substitui. Eu vi realmente alguns vídeos. A coxinha de casa. Batata assada e fica igual, fica muito bom. E assim, e a gente faz no forno com azeite. Entendeu? Então é. Faz um purezinho e modela ela, não é modela, assim? Coloca a carne, passa naquela farinha. Então, assim, tem como a gente substituir e excluir, porque não é como eu falei, tudo que não agrega, nutricionalmente falando, para a criança, não tem necessidade de estar dentro daquela rotina alimentar dela. Tá? Então, a fritura, ela é algo também que deve ser deixado de lado. Ótimo. Essa é Laiane Guedes. Laiane, mais algum conselho, mais alguma orientação para as mamães que estão nos ouvindo? Olha, o que eu sempre trago aqui, o que eu sempre passo para as mães, né, que busquem, né, ajudar suas crianças com a alimentação, busquem informações corretas. É muito importante que você trabalhe essa alimentação do seu filho desde a primeira infância, tá? Desde o momento que ele tá tendo contato com o alimento. E uma coisa também que eu queria, assim, que falar também é que muitas mães que me escutam agora têm crianças de 9, 10, 8 anos. Então já tá nessa idade, eu não tenho mais como buscar ajuda. Sim. Tem sim como buscar ajuda, tá? Não é pra você desistir não, porque a criança já tá com aquele problema. E pode reverter o quadro, Laiane. Com certeza, a gente consegue reverter o quadro de adulto. É verdade. Né? Então, busque informação. Lembre-se que o que você trabalha hoje com sua criança reflete na vida dela como adulto, né? Então a gente não trabalha apenas o hoje, a gente trabalha o futuro. E toda mãe, eu tenho certeza que quer ver seu filho crescendo forte e saudável. Que lindo, com certeza. Laiane, e você, fala pra mãe aí que tá em casa, que deseja te encontrar, deseja conversar com você, tirar mais dúvidas. Como é que pode te encontrar? Aonde se encontra você? Suas redes, seus telefones, seu endereço, passa tudo aí pra gente. Eu atendo na Clínica Feto, tá? Fica na UDI. Aqui no centro. Aqui no centro. Próximo por trás do Hospital São Francisco. Por trás do Hospital São Francisco. É uma clínica de atenção à criança, tá? Então lá, tanto você pode me encontrar, como você pode encontrar vários profissionais excelentes que todos trabalham voltado para a atenção da criança. Então atendo na Clínica Feto. Tenho também minha rede social, trabalho bastante, passo muita informação por lá. Vamos seguir. Nutri Laiane Guedes, tá? Laiane com Y. Nutri Laiane Guedes. Então lá você vai ter muita informação. Faz caixinha de pergunta, dou diquinhas de alimentação, de lancheira saudável, tem receita. Então lá vocês vão ter muita informação. Me sigam. Ótimo. Laiane, os seus horários de atendimento na clínica? Eu atendo nas terças e quintas-feiras, o dia todo. 2 dias na semana, 2 dias na manhã semana. e tarde. Isso. Tem algum agendamento que tem que ser feito? Tem que buscar lá? Diretamente com a clínica, tá? Tanto eu atendo na clínica, no consultório, como eu atendo também de forma online, né? Isso foi algo que a pandemia trouxe de bom pra gente, né? Então tem muita gente que, eu sou de uma cidade muito distante, não consigo vir. Eu atendo, olha, ano passado, no final do ano, eu completei todos os estados do Brasil. Eu tenho pacientes, e fora do Brasil. Eu tenho um paciente em Orlando, tenho um paciente na França, na Venezuela. Como é poderosa? Então se você não pode ir até a clínica, você tem como fazer atendimento online. Lá no meu Instagram tem um link que direciona você diretamente para fazer o agendamento. Ótimo. Agendamento, consultoria, orientações, lancheira, alimentação, fala com Laiane Guedes, nutricionista materno-infantil, não é isso?
Muito bom. Laiane, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Quero agradecer demais. Seja muito bem-vinda à família Vera Cruz. Estamos de mãos dadas nessa corrente, finalizando aqui esse programa maravilhoso, cheio de informações. Muito obrigado, Laiane. Foi um prazer recebê-la. Muito Obrigada alegre. A você. Muito bom. Obrigada a você. Estou muito feliz. Que bom. Seja sempre muito bem-vinda. Então esse foi o nosso programa Vera Cruz em Ação, falando sobre saúde, falando sobre educação, né? Essa é a nossa proposta, esse é o nosso objetivo, trazer tudo o que há de bom para você. Quero deixar você com o programa de hoje, não sai daí, quero deixar vocês com informações sobre a campanha de matrículas 2022 do nosso Instituto. Vou finalizar com vocês aqui e você vai ficar com um vídeo falando sobre nossas promoções. Laiane tem matrícula grátis lá, viu? No Instituto, por preço acessível, tá bom? Então busque o Vera Cruz porque você vai se qualificar com certeza. Temos do infantil até os cursos técnicos, algumas séries já disse, com matrículas grátis, mensalidades que cabem com certeza no seu bolso. Não sai daí, eu vou finalizar com você e você vai ficar com o nosso vídeo da campanha de matrículas Vera Cruz 2022. É o Vera Cruz em Ação. Quer mudar? Vem pra cá. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Opera Paraíba é o programa de cirurgias eletivas do governo do estado. Em pouco mais de um ano, 7.590 cirurgias já foram realizadas. Em outubro, mais de 2.000 cirurgias já estão programadas, sendo 470 cirurgias gerais, 1.310 oftalmológicas e 250 cirurgias infantis que passam a fazer parte do programa. Opera Paraíba, governo do estado. Todos os dias, o time da Start incentiva você a cuidar do corpo e bem-estar. Estamos de portas abertas com proteção e cuidados redobrados. Na Start, garantimos a segurança que você precisa para se exercitar. A higienização ganhou reforço, desde a entrada da academia até na hora de praticar as atividades. Todos os espaços estão adequados e os equipamentos com distanciamento seguro. A vida precisa de saúde e movimento. E movimento é Start. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233.